Iniciando mais uma aula de matemática do sexto ano, hoje a gente vai estudar os números decimais. Então a gente já sabe trabalhar com os números naturais, são aqueles 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje a gente vai expandir a noção de números da gente, entendendo o que seriam os números decimais. Então, no século XVI, na Europa Ocidental, surgiu uma nova maneira de fazer cálculos sem precisar usar frações. Importante isso, né? A gente já estudou frações e adição e subtração de frações. A gente viu que fazer cálculos com frações é um tanto quanto complicado, né? Adicionar e subtrair frações, a gente precisa de denominadores iguais. Então surgiu uma noção, uma nova ideia de fazer cálculo, uma nova maneira de fazer contas sem precisar usar frações. Era um jeito mais rápido e simples do que aquele que os mercadores utilizavam até então. Atualmente, utilizamos essa notação em diversos momentos do dia a dia. Então vamos ver alguns exemplos. Ó. Tablet à vista, R$ 389. A prazo, 5 vezes de R$ 83,64, que vai dar R$ 418. Ou 13 vezes de R$ 42,79, que vai dar R$ 556,27. Opa, esse número aqui com uma vírgula é novo para a gente, né? Então, vê só aqui, ó, abacaxi pérola, R$ 3,79 a unidade. Então, a gente vai aprender a trabalhar com esse tipo de número agora. Aprender a fazer conta com ele, vai aprender, por exemplo, se eu comprasse 5 abacaxis desses, quanto eu pagaria? Eu pagaria 5 vezes R$ 3,79. Mas quanto é que dá isso? Na prática, como é que a gente faz essas contas? De somar números com vírgula, multiplicar números com vírgula, subtrair, dividir. Então, é isso que a gente vai ver. A gente vai saber, vai entender o que significa esse número e como operar com ele. Então, números cuja representação aparece com uma vírgula são conhecidos como números na forma decimal ou simplesmente números decimais. É o que a gente vai estudar. Então, ó, décimos. O que seria o décimo? O que seria o décimo? A gente tem a unidade, né? A gente tem aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Agora eu vou acrescentar o décimo. O que seria o décimo? Vamos considerar esse bloco aqui como uma unidade. Agora imagine essa unidade dividida em partes iguais. Então, eu dividi essa unidade aqui, ó, em 10 partes iguais. Então, quando eu pego a unidade e divido em 10 partes iguais, a gente obtém 1/10 da unidade. Então, cada parte é igual a 1 sobre 10 ou 0,1. Ó. Cada parte é igual a 1 dividido por 10, que seria uma fração, ou 0,1, que seria um número decimal, um número com vírgula. Que a gente lê isso aqui como 1/10. Então, o que seria o décimo? O décimo é você pegar uma unidade e dividir em 10 partes. Então, eu já acrescento aqui, ó, nessa noção de número que a gente já acrescenta aqui a vírgula e já acrescenta o décimo, que seria a unidade dividida em 10 partes. Então, a gente tem ó, centésimo, centena, dezena, unidade, aí eu venho com décimo. O décimo é você pegar a unidade e dividir em 10 partes iguais. O centésimo, por sua vez, é você pegar a unidade, ó, e dividir em 100 partes iguais. Então, tu vai pegar a unidade e vai dividir em 100 partes iguais. Então, ó, cada parte vai ser igual a 1 sobre 100 ou ainda 0,01. Então, tu tinha lá ó, unidade, depois da vírgula tem décimos e agora centésimos. Tu dividiu uma unidade em 100 partes para obter o centésimo. E o milésimo? O milésimo é a unidade dividida em 1000 partes iguais. Então, tu vai ter 1 sobre 1000, que é uma fração, e essa fração vai ser igual a 0,001. Então, tu tem a unidade, aí eu acrescento agora o décimo, centésimo e milésimo. Milésimo e por aí vai, né? Eu posso ter mais casas aqui após a vírgula, né? Então, vamos ver os décimos. Para medir uma temperatura, usamos o termômetro como instrumento de medida. E no Brasil, utilizamos o grau Celsius como unidade de medida. Nos termômetros, cada grau é subdividido em 10 partes iguais, ou seja, cada parte corresponde a 1/10 de grau. Esse termômetro aqui ó, está marcando, se tu observar ele, ó, 36, 37, 38, aqui seria 38,5, ele está em 38,4. Então, ele está marcando 38,4 graus.
que a gente lê como 38 graus Celsius e 4 décimos de grau. Então, isso aqui é um número decimal, um número com vírgula, um número decimal. Então, observa aqui, cada grau é dividido em 10 partes iguais, ou seja, tu vai ter 10 décimos de um grau. A cada 10 décimos, tu obtém uma unidade de grau. Nesse caso aqui, teria 38,4 graus Celsius. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje para introduzir essas noções de décimos. Seria o décimo, você pegar a unidade e dividir em 10 partes. O centésimo é você pegar a unidade e dividir em 100 partes. E o milésimo, você pegar a unidade e dividir em 1000 partes, né? Agora a gente vai estudar números que vai ter vírgula. Vamos ver como a gente opera com esses números.